galera, sou o Bruno Maia, professor de Química, e vamos para mais uma videoaula dentro do nosso assunto de soluções, falando das operações que a gente pode fazer com as soluções. E agora nós vamos falar da mistura. Lembra que eu falei com vocês que existem 3 casos. Este é o segundo, quando eu tenho solutos diferentes e mesmo assim não tem reação. Por exemplo, a situação que eu peguei aqui para a gente ilustrar seria essa. Estou misturando 200 ml de uma solução KCl 0,2 mol por litro com 300 ml de uma solução K2SO4 0,6 mol por litro. Primeiro que os solutos não são iguais. Então eu não posso pedir a concentração da solução final, porque os solutos não são os mesmos. Da mesma forma, por que não vai ter reação? Tem um monte de fator, né? Como eu estou misturando 2 sais, lembra da nossa aula de reações inorgânicas. Se eu estou misturando 2 sais, 2 substâncias inorgânicas compostas, a gente pensa na hora na reação de dupla troca. Teria que formar um precipitado, mas além disso, percebam que os 2 solutos apresentam pelo menos um íon em comum. Tá? Os solutos são diferentes, mas tem um íon comum, que no caso é o potássio. E na hora de fazer a troca, não faz sentido eu trocar potássio de lugar com potássio. Então isso é o que deixa claro que não vai ter reação aqui. E o que a questão costuma pedir nessa situação? Ela pode pedir para a gente a concentração final do íon comum, no caso do potássio. E é o mais comum de ser pedido. Mas se quiser também, ela pode pedir a concentração final de todos os íons. Tá? Porque são iônicos, em água se dissociam, então a gente pode pensar em cada íon separadamente. E aí, sem fórmula, vamos ver como é que a gente teria que proceder. Detalhe, eu dei todas as informações sobre as 2 soluções. Então, o volume final dessa mistura eu já sei que vai ser 500 ml. E como eu falei, não tem reação. Não pode pedir a concentração final porque os solutos são diferentes. Então, o que essa questão pode pedir para a gente? Ela pode pedir, por exemplo, a concentração final do K+. E aí a gente vai descobrir, a gente vai determinar isso, mas eu vou deixar indicado como que descobriria de todos os outros, caso a gente quisesse. Assim como na mistura de mesmo soluto, se eu quero uma concentração final, eu tenho que saber quanto que tem no fim. E vamos ver quanto que tem no fim. Olha, eu tenho que descobrir, para saber quanto tem no fim, quanto tem dentro de cada copinho. Essa concentração me diz que nesse copinho número 1, eu tenho 0,2 mol de KCl para cada 1000 ml. Como o volume desse copinho número 1 é 200 ml, perdão, quanto de KCl eu tenho aqui dentro? Na verdade, aqui dentro nós temos 0,04 mols de KCl. Mesma coisa, vamos ver quanto que tem no segundo copinho. A concentração, que é 0,6 mol por litro, diz que eu tenho 0,6 mol de K2SO4 para cada 1000 ml de solução. Só que o volume desse segundo copinho é 300 ml. Tal que, fazendo essa conta aqui, eu tenho 0,18 mol de K2SO4 no copinho número 2. E aí, como que a gente faz então agora? Acontece que o KCl, ele é iônico, então ele é um soluto que em solução se dissocia em K+ e Cl-. E essa dissociação está balanceada, percebam que a proporção aqui é toda de 1 para 1 para 1. O que quer dizer que, se nesse copinho nós temos 0,04 mol de KCl, esses 0,04 mols de KCl se dissociam e vão me dar 0,04 mols de K+, 0,04 mols de Cl-. Então, nesse primeiro copinho, eu tenho 0,04 mols de K+, 0,04 mols de Cl-. O K2SO4 também é um soluto iônico que em água se dissocia em 2K+, que eu tenho 2 íons potássio,
mais o ânion sulfato, que é SO4-2. E a estequiometria dessa dissociação é, para cada 1 mol de sulfato de potássio, isso dá origem a 2 mols de K+, e 1 mol de sulfato. Como dentro desse copinho nós temos 0,18 mols de sulfato de potássio, eu vou ter o dobro de K+, que é 0,36 mol, e 0,18 mols de sulfato. Então, aqui tem 0,36 mols de K+, e 0,18 mols de sulfato. Pronto. O que a gente vai ter dentro do copinho final, já que eu estou misturando? Nós vamos ter 0,04 mols de Cl- que vieram da primeira solução. Nós vamos ter 0,18 mols de sulfato, que veio da segunda solução. E lembra, concentração a gente não soma, quantidades a gente soma. Os volumes eu somei. Agora, o K+ é um íon, né, comum às duas soluções. Então, se no copinho número 1 tem 0,04 mols dele, no copinho 02 tem 0,36 mol dele, quanto de K+ eu tenho na solução resultante? 0,40 mols de K+. Percebam que eu somei 0,36 com 0,04, porque se ele é um íon comum, a quantidade dele nos dois copinhos eu posso somar. E aí acabou. Ele não quer a concentração final do íon K+? Quanto de potássio tem no copinho resultante? 0,4 mols de K+, sendo que o volume do copinho final é 500 ml. Se eu quero a concentração, por exemplo, em mol por litro, basta eu descobrir pela proporção quantos mols de K+ eu teria se o volume final fosse de 1000 ml. Tal que esse X dá 0,08 mol por litro. Achei. Esta é a concentração final de K+. Lembrando, para quem gosta de usar a fórmula, concentração final em mol por litro é a quantidade de mols que a gente tem, que é 0,4, sobre o volume final em litros, que é meio litro, e isso daria 0,08, né? Nada de 0,08. Isso daria 0,8 mol por litro. Corrigindo aí. Isso, para quem gosta de fórmula, lembrando que tem que colocar o volume sempre em litros. Agora, igual eu falei, e se a questão tivesse pedido de todos os íons? Tá fácil. Eu já descobri quanto que tem de todos os íons no copinho final. Se fosse de cloreto, quanto de cloreto que tem? 0,04 em 500 ml. E em 1000, quanto teria? Ou então divide isso por meio litro. E de sulfato tem 0,18 em 500 ml. Quanto teria em 1 litro? Tá? Então vejam que solutos diferentes sem reação é tranquilo também. Dá muito trabalho porque é muita continha, tá? Mas é bem tranquilo isso daqui. Beleza? Um abraço, espero que eu tenha ajudado.